Pessoal, vou mostrar para vocês agora o método da recessão, utilizando as equações de Thienstra, método da recessão ou interseção angular a ré, tá? Que a gente tem? Olha só, o problema é esse, ó. Eu tenho uma estação, coloco o equipamento aqui na estação E e faço as leituras, né, angulares, né, as visadas horizontais nos pontos de coordenadas conhecidas, pontos A, B e C, tá? Então, estação E, faça a visada em A, visada em B, visada em C, né? Para calcular esse O1, que é o ângulo horizontal O1, eu faço o que? A direção de B menos a direção de A. E para calcular o O2, direção de C menos direção de B. Esse O3, ele pode ser obtido ou 360 menos a soma desses dois, ou essa direção menos essa, tá? E aí, o que acontece? Eu pego esses três pontos de coordenadas conhecidas e traço esse triângulo, olha só, esse triângulo. E aí eu determino, tá? Eu calculo o ângulo horizontal ABC. Como que eu calculo o ângulo horizontal ABC? Igual a gente calcula lá quando a gente vai fazer a locação. A gente calcula os ângulos horizontais utilizando as coordenadas dos pontos. Como? Por diferença de azimuth. Então, por exemplo, o ângulo A é o que? BAC. Então, é o azimuth de A para C menos o azimuth de A para B. Se essa diferença for menor que zero, você soma 360 graus, tá? Então, tem as coordenadas aqui, olha só, dos pontos A, B, C, tá? Tem as coordenadas. E o que acontece? Eu preciso calcular os azimuths, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é calcular as diferenças, os ΔX e os ΔY. Então, eu vou colocar aqui, ó, A para B é o x de B menos o x de A. ΔX de B para C é o x de C menos o x de B. ΔX de A para C é o x de C menos o x de A. E vou repetir para Y, tá? Só verificando. ΔY de A para C é o Y de C menos Y de A. Repare que é sempre o último menos o primeiro. ΔY de B para C é o Y de C menos o Y de B. ΔY de A para B é o Y de B menos o Y de A. ΔY de A para B é o Y de B menos Y de A. Então, agora o azimuth de A para B. Ó, azimuth de A para B. Como que eu calculo esse azimuth a partir das coordenadas? É igual a quê? Graus a tangente de quem? ΔX de A para B sobre ΔY de A para B. Repare o seguinte, que eles são, ΔX é positivo, ΔY positivo, então tá no primeiro quadrante, então o resultado já é o azimuth, tá? O azimuth de A para B, olha só, azimuth avante do alinhamento AB, e o azimuth arré do alinhamento AB é o azimuth de B para A. Como o azimuth avante é menor que 180 graus, eu faço o que? Azimuth arré é igual ao azimuth avante mais 180 graus. O azimuth, aqui eu vou copiar porque é a mesma coisa, só troco os elementos, tá? Azimuth de B para C é igual ao que? ΔX de B para C sobre o ΔY de B para C. Agora, olha só, ΔX positivo, ΔY negativo, está no segundo quadrante. No segundo quadrante, eu somo 180 graus, tá? E o azimuth arré do alinhamento BC é igual ao azimuth avante mais 180 graus. Por quê? Porque o azimuth avante é menor que 180 graus. O azimuth de A para C vai ser igual ao que? ΔX de A para C sobre ΔY de A para C. ΔX é positivo, ΔY é positivo, primeiro quadrante não faz nada. E o azimuth de C para A, que é o azimuth arré de A para C, o azimuth
ou contra-azimuth de A para C é o azimuth de A para C mais 180 graus, tá? Então tem os azimuths e os contra-azimuths, ou azimuth a ré, dos alinhamentos, né? De A para B, B para C, A para C. Eu observei então, olha só, observei que media tem esse ângulo O1, O2 e O3, tá? Então agora eu preciso calcular esse ângulo A. O ângulo A, olha só, BAC. BAC é o azimuth de A para C menos o azimuth de A para B. O ângulo B, que é CBA. CBA é o azimuth de B para A menos o azimuth de B para C. Ângulo C é ACB, azimuth de C para B menos o azimuth de C para A. Se essa diferença for menor que zero, soma 360 graus. Então, o azimuth de A para C é este, menos o azimuth de A para B, este. Azimuth de B para A, este, menos o azimuth de B para C, este. Azimuth de C para B, este, menos o azimuth de C para A, este. Repare que não tem nenhum negativo, então são estes valores mesmo. Nas equações de Thienstra, a gente calcula assim, ó, o x de P vai ser igual ao K1. K1 é calculado dessa forma, vezes o x de A, mais o K2 calculado desta forma, vezes x de B, mais o K3 vezes calculado desta forma, vezes x de C. Sobre o que? K1 mais K2 mais K3. Então, gente, primeiro vou calcular o K1, tá? O K1, repara o seguinte, ó, A sobre, olha só, está relacionado com o O2, o C com o O1 e o B com o O3, tá? Então, K1 vai ser igual a 1 sobre cotangente, cot, radianos, de quem? Do ângulo A. Quem que é o ângulo A? Este daqui, ó. Menos o que? Cot, cotangente, radianos, de quem? O2. O2 é esse daqui, ó. Pronto, K1 foi calculado. Agora eu vou copiar, tá? E vou trocar os termos, tá? O K2 fica o quê? O B, olha só, o B. Aqui entra o ângulo 3, ó, ângulo 3. Só isso. E aqui, o ângulo C, que eu calculei, tá? O ângulo C sobre o que? O 1. Então vem aqui, 1, ângulo 1. Pronto. Calculei o K1, K2, K3. Agora vai ficar o que? X de E é o que? K1 vezes o x de A mais K2 vezes x de B mais K3 vezes x de C sobre o que? K1 mais K2 mais K3. Certo? Aqui eu vou copiar. Repara aqui, olha só, é a mesma coisa. Só que no lugar do Y eu coloco o quê? Só que no lugar do X eu coloco o Y. Então, olha só. Basta o quê? Como esses valores são os mesmos, eu passo aqui para Y. Tá? Os resultados, tá? São esses, ó. Deveria dar este valor, ó. A diferença foi de 1 milímetro, tá? E aqui 156 vezes 534 deu uma diferença de
5 milímetros, tá? Esses valores aqui foram obtidos no AutoCAD, tá? Então, eu calculei esses elementos e tô comparando aqui com o que foi obtido no AutoCAD, tá? Vale lembrar que a gente está falando aqui de a distância de A para B, por exemplo, é igual a raiz delta x ao quadrado mais delta y ao quadrado, quase 1 quilômetro, né? Olha só, aqui quase 2 quilômetros, de A para C 2 quilômetros. Então, diminuindo esses valores, a tendência também é que diminua a diferença, tá? Se eu colocar mais casas decimais também, se eu pegar esses valores aqui no AutoCAD com mais casas decimais, a tendência é que esses valores se aproximem. Então, para conferir, o que eu faço? Para conferir, vamos calcular, por exemplo, olha só, eu tenho a coordenada do ponto E, que eu estimei. Eu quero calcular esse ângulo O1. Então, o que eu faço? Eu calculo o azimuth de A para E para B, tá? E os contra-azimuths e consigo calcular esse O1. Então vamos verificar. Delta x de E para A é o x de A menos o x de E. Opa. O delta y de E para A é o y de A menos o y de E. Delta x de E para B é igual a x de B menos x de A. Opa, desculpa. É o x de B menos o x de E. Peguei aqui, ó, nos dois eu peguei os valores errados. X de E não é o valor correto, é o valor que eu estimei. Tá, esse aqui tá certo, então tá certo, tá certo. X de B menos x de E, tá certo. Agora, y de B menos y de E. Tá, agora o azimuth, olha só, como eu calculei o azimuth, pessoal? Vou fazer aqui de novo. Vai ser igual graus, arco tangente, a tan de quem? X de A, que é o delta x de A e para A. Azimuth de E para A é o delta x de E para A sobre o delta y de E para A. Repara o seguinte, delta x negativo, delta y positivo. Quarto quadrante, eu somo o quê? 360 graus. O azimuth de A para E é igual a azimuth de E para A menos 180 graus, que é o azimuth a ré. Como ele é maior que 180, eu te subtrai. O azimuth, vou copiar aqui agora, olha só. O azimuth de E para B é o delta x de E para B sobre o delta y de E para B. Delta x negativo, delta y positivo. Terceiro quadrante. Delta azimuth de B para E é o azimuth de E para B menos 180 graus. E o ângulo horizontal AEB é o azimuth de E para B, azimuth de E para B, menos o azimuth de E para A. Tá? Então, olha só, este valor aqui é igual, deveria ser igual, tá? Ao ao ângulo O1, tá? Então, qual que é a diferença? O ângulo observado O1 é este, ó. Então, vou colocar a diferença aqui em segundos. Vou pegar este menos este vezes 3.600. Tá? Tem alguma conta aqui errada.
Opa, desculpa aqui, ó. Tô pegando errado. É este daqui, ó. Não tenho, ó. Aqui o ângulo O1. Eu tô pegando o O2 para comparar. É esse daqui, ó. Então tá certinho. O1 menos o O1 medido vezes 3.600, tá? Então olha só. Colocar aqui a diferença de 1 segundo, tá? 0,99 segundo. Vou calcular aqui o ângulo O2. Eu preciso calcular o delta E para C. Delta X de E para C. E o delta Y de E para C. Vai ser igual ao que? X de C menos o X de E. Delta Y de E para C é o Y de C menos o Y de E. Vou calcular o azimuth de E para C e o azimuth de C para E. O azimuth de C para E, vou copiar aqui, olha só. E substituir a análise. Vamos colocar aqui, ó. Repara o seguinte. Delta X de E para C é positivo, delta Y de E para C é positivo, está no primeiro quadrante, já dá o azimuth. Então, e o azimuth de C para E? É o azimuth de E para C mais 180 graus. Agora o ângulo O2 é o que? BEC. BEC. Que é igual a O2. Vai ser igual ao que? Azimuth de E para C menos o azimuth de E para B. Lembra que eu falei? Se essa diferença der menor que zero, soma 360 graus. Então, deu este valor, o O2. Comparando aqui com o valor medido, eu tenho que o O2 menos o valor medido vezes 3.600 para saber a diferença em segundos. Tá vendo? Olha só. Bem próximo. Então, uma forma de conferir os resultados é essa. Tá certo? Então é isso. Tá? Eu espero que vocês tenham entendido. Um abraço. Até mais.